PET, só não pode a lata de óleo e teve uma outra garrafa aí. Oi? E caixa de leite. Isso não traga não, porque não tem como a gente descartar isso. Mas latinha, garrafa PET, traga, porque o irmão Antônio tem feito um trabalho extraordinário, o Fernando tem sido um coletor muito legal de latinha, e tudo isso a gente vai transformando em recurso, não é bazar. Você vai trocar lá um móvel na sua casa, não é? Manda para o bazar, vai trocar uma televisão, a sua televisão está boa, manda para o bazar, porque isso tudo é transformado em recurso, e Deus tem abençoado rica e abundantemente. Amém? Irmão Richardson vai apresentar os visitantes e vamos ter um culto muito lindo hoje. O primeiro culto, irmãos, foi tremendo. Foi tremendo o primeiro culto. Então, saboreie, desfrute os louvores que nós vamos entoar ao Senhor, porque Deus tem feito coisas tremendas no nosso meio. E o culto é bênção a partir da nossa disposição, né? Nossa predisposição de ouvirmos a voz de Deus. E Ele quer falar conosco nessa manhã. Amém, meus irmãos? Amém, queridos. Nós gostaríamos de identificar nesse momento aquelas pessoas que nos dão a alegria da presença. Você que ainda não é membro aqui da Segunda Igreja Batista, se coloque de pé para que a gente possa te identificar. Alguém nos visitando nessa manhã, na galeria, ali atrás uma senhora, outra pessoa, ou aqui na frente mais um, lá na galeria tem alguém nos visitando. Nós gostaríamos de dizer para vocês que vocês são muito, mas muito bem-vindos mesmo ao templo da Segunda Igreja Batista. Prova disso vai ser uma linda salva de palmas que os irmãos vão dar a Deus pela vida de vocês. Amém? Continue de pé, porque certamente nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Amém, igreja. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Amigo fiel, mais do que ele, companheiro que veio do céu, só mesmo ele, com gemidos intercede a nosso favor, com cuidado e carinho é consolador. Quando a lágrima rola no rosto, Ele está presente. Ele arranca do peito o desgosto e os olhos faz brilhar. Faz o pobre necessitado se levantar do chão, ao perdido e condenado traz a salvação. Santo Espírito de Deus, sempre cuida bem dos seus, sabe como salvar uma alma, sabe confortar. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, tudo aquilo que o coração pede, tu sabes interpretar. Na presença de Deus intercede por mim, sempre pede o Santo Espírito.
chega o Santo Espírito. Ele fala comigo, Ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Lá em cima, irmão. Todos juntos. Não existe amigo fiel. A igreja. Companheiro que veio do céu, nosso intercessor. Com gemidos se intercede a nosso favor. Com carinho e cuidado é consolador. Amém. Quando a lágrima rola no rosto, Ele está presente. Ele arranca do peito o desgosto e os olhos faz brilhar. Faz o pobre necessitado se levantar do chão. Ao perdido e condenado traz a salvação. Santo Espírito de Deus, sempre cuida bem de seus. Sabe como salvar uma alma, sabe confortar. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, tudo aquilo que o coração pede, tu sabes interpretar. Na presença de Deus intercede por mim, sempre pede o Santo Espírito. Quando estou chorando de dor, com seu grande amor, chega o Santo Espírito. Ele fala comigo, Ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Na presença de Deus intercede por mim, sempre pede o Santo Espírito. Quando estou chorando de dor, com seu grande amor, chega o Santo Espírito. Diga. Ele fala comigo, Ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Ele fala comigo, Ele anda comigo, É a minha unção. eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Ele fala comigo, Ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui já imaginou o céu? De verdade. Você já imaginou como vai ser o céu?
Às vezes eu fico imaginando como que vai ser, quem a gente vai encontrar. E essa canção tão bela, que ela possa ser verdadeira no seu coração nessa manhã. Que você possa imaginar estar diante do Senhor naquele grande dia, que Ele vai retornar, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Cante comigo. Do rio azul, aleluia. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Aleluia, as nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro. Além do rio azul, morte e choro. Com força, igreja, canta com força. Tristeza e dor, Nunca mais, nunca mais. nunca mais, nunca mais. Morte e choro, Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais.
abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Fala com a tua igreja nesta manhã através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Abra sua Bíblia no texto de Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9. Nós vamos fazer um intervalo da nossa sequência de meditação sobre o assunto lealdade e deslealdade, baseado no livro. E hoje eu quero falar sobre avivamento. E eu dou o título de Em Busca de um Avivamento Perdido. Em busca do avivamento perdido. Quero ler o texto de Neemias, capítulo 9, versículos de 1 a 4, que dizem assim: No 24º dia desse mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 parte do dia, e outra 4ª parte confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor, seu Deus. Em pé nos degraus estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, os quais clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Que Deus abençoe a sua bendita palavra aos nossos corações nessa manhã. Certa feita, alguém perguntou ao grande pregador Dwight Lyman Moody. A pergunta foi a seguinte: Moody, como se começa um avivamento na igreja? E ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Muito embora saibamos que o avivamento é uma obra de Deus e não pode ser agendada na terra, precisamos preparar o caminho do Senhor. O púlpito precisa estar inflamado pelo poder do Evangelho. O pregador precisa estar aquecido pelo fogo do Espírito, pois quando o pregador é um graveto seco a pegar fogo, até a lenha verde começa a arder. Como começar um avivamento? Acenda uma fogueira no púlpito. É óbvio que é uma figura de linguagem, é uma metáfora.
significa dizer que o púlpito precisa estar envolvido, banhado pelo Espírito Santo de Deus. Razão porque nós insistimos com a igreja que orem por nós. Razão porque domingo passado nós conclamamos a igreja para que orasse por nós e aqui estivemos. Porque, irmãos, o púlpito inflamado inflama o coração do crente. Billy Graham, o grande evangelista do século passado, ele diz o seguinte: todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja, deu ênfase à santidade de Deus. Eu estou mais do que convencido da necessidade de um avivamento. E vou lhes dar algumas razões. Em primeiro lugar, avivamento é possível. Pregador avivalista do século passado, Leonard Ravenhill, disse o seguinte: sabe de uma coisa? Não há nenhum lugar na terra de Deus mais emocionante do que a igreja do Deus vivo, quando Deus está pairando lá. E não há nenhum lugar na terra de Deus mais chato quando Ele não está lá. É possível viver um avivamento. Nós somos encorajados nas Escrituras a clamarmos por um avivamento. Abacuque, no capítulo 3, ele disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, avivamento é possível. Só não será possível para aquele que está satisfeito com a sua vida espiritual, e eu espero que não seja o seu caso, porque não é o meu. Avivamento não só é possível, mas como é necessário. Eu estou convencido, irmãos e irmãs, de que somente um avivamento produzido pelo Senhor será capaz de barrar o avanço galopante do inferno. O que antes era sutil, hoje é declarado. Faço referência, nesse momento da minha fala, a algo que citei quarta-feira passada, que está no livro do pastor Augusto Nicodemos, um pastor presbiteriano, intitulado O que estão fazendo com a igreja. E nesse livro, ele cita uma outra obra de uma escritora americana chamada Ann Coulter. Escreveu um livro, ela também presbiteriana, intitulado Sem Deus, Religião do Liberalismo. E ele analisa essa obra dizendo que há uma semelhança entre o liberalismo americano e o liberalismo no Brasil. Temas sensíveis ao cristianismo histórico, tais como aborto, homossexualismo, divórcio, entre outros, têm sido veementemente difundidos e positivamente difundidos pela chamada religião do liberalismo. Eu cito, que está lá no livro do pastor Augusto Nicodemos: a religião do liberalismo produziu a igreja do liberalismo, que tem nas escolas seus templos
e nos seus professores, os seus sacerdotes. Os liberais conseguiram transformar a rede pública de ensino em templos, onde sua religião secularista, humanista, evolucionista é ensinada, onde o cristianismo é proibido, onde os nossos filhos aprendem desde cedo que a sexualidade precoce é natural, que ser gay é normal e que é legal usar camisinha e aprovado está o liberou geral. Páginas 93 e 94. Fiz referência ao fato que ilustra esse liberalismo, dessa religião liberal que se espalha assustadoramente na nossa nação, um fato que aconteceu lá em Rio das Ostras, onde a minha filha estudava, na Universidade Federal Fluminense, você pode encontrar na internet. Os universitários, frutos dessa visão, promoveram uma festa. À época, Sário estudava lá, fazendo psicologia, e nessa festa regada a drogas, ocultismo, orgia, e uma das participantes aceitou voluntariamente ter o seu órgão genital costurado. Liberou geral. A única religião e a fé que os liberais realmente desejam excluir das escolas e universidades é o cristianismo. Sobretudo o cristianismo identificado com os evangélicos. Precisamos de um avivamento. Eu estou convencido, irmãos, de que não há de ser a configuração política que vá parar isso, conquanto devamos ter o exercício da nossa cidadania, como no ano que vem teremos. Eu não vou votar em gente de esquerda, porque a pauta deles é contra a pauta que eu creio. Mas eu creio também que não vai ser isso que vai barrar. Somente um avivamento da parte de Deus que precisa começar na igreja. Então, avivamento é necessário, é possível, é necessário, e em terceiro lugar, é urgente. É urgente. O liberalismo e alguns inimigos da igreja moderna, irmãos, inimigos contra os quais eu luto nessa igreja. O liberalismo que relativiza a palavra, esse é um inimigo. O humanismo que traz o homem para o centro de todas as coisas e não Deus, muitas vezes o humanismo presente até nas nossas canções. Nós precisamos ter sempre um olhar atento para aquilo que nós cantamos, porque há canções que são vazias, são rasas de argumentação teológica, bíblica. Um outro inimigo que é o misticismo, que transforma a igreja em um ambiente de crendice. Billy Graham, ele cunhou essa expressão, crendismo fácil. É o crendismo que está presente, o sincretismo religioso, uma verdadeira mistura de elementos religiosos de todos os lados. O Brasil, irmãos, tem na sua matriz, está ecoando um pouquinho aqui, querido irmão, tem na sua matriz elementos do indígena, o nativo original,
tem elementos do africano trazido para cá pela escravidão, tem elementos do catolicismo europeu, dos nossos colonizadores, e isso tudo se misturou num caldeirão, dando formato religioso do que hoje é o chão religioso do brasileiro, que se manifesta na vida de uma igreja, no sincretismo, de gente que usa a seguinte expressão: pastor, você pode me orar? Me orar é o equivalente católico a me benzer. Percebe? E em falando aqui, eu o faço orientando as ovelhas, porque não é raro, às vezes, alguém chegar e dizer: pastor, você pode me orar? Misticismo. O misticismo que abre espaço para o sal grosso. Sal grosso para mim, irmãos, só é bom. Só é bom em churrasco. O misticismo que abre espaço para a ruda ungida. Por isso um avivamento é necessário, ele é urgente. Sem contar o mundanismo que invade a igreja de uma forma avassaladora. Olhem para mim, irmãos. Parece que não há mais diferença entre coisas de Deus e coisas do mundo. Parece que a gente não consegue mais identificar entre a moça cristã e a moça que não é cristã, porque elas se vestem da mesma maneira, com ancas às escâncaras. Pesado, mas verdade. É urgente. Parece que o número de divórcios que acontece fora da igreja também cresce dentro da igreja. Precisamos sim de um avivamento, meus irmãos e minhas irmãs. Leonard Ravenhill, que fiz referência anteriormente, ele disse que não é humanismo, materialismo ou qualquer outro ismo que estão segurando as bênçãos de Deus, mas são os cristãos, somos nós. Você tem dúvida de que Deus quer abençoar? Eu não tenho nenhuma dúvida. E mais, Deus não quer abençoar a conta-gotas, homeopaticamente. Ele quer abençoar de uma forma de enxurrada de bênção sobre a igreja. Mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, disse Isaías. Nos tornamos complacentes. Só um avivamento, irmãos, eu lhes prego nesta manhã, pedindo que Deus me faça arauto dele, para falar ao seu coração. Só um avivamento. Essa labareda que nasce do trono e chega ao coração do crente. Precisamos orar como Abacuque. Repito, Abacuque 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ele disse: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, disse Abacuque. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia.
ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, ou estou alarmado, e este temor que veio ao coração de Abacuque, e se você olhar nos capítulos 1 e 2 do livro de Abacuque, há de ver uma semelhança muito grande com a nossa própria realidade, e Abacuque se queda, se curva, constrangido e diz: aviva, Senhor, a tua obra. Avivamento é uma intervenção específica de Deus na história do seu povo, que gera impacto na história dos homens. Os avivamentos acontecem em épocas de grande angústia. Os avivamentos acontecem também em épocas de grande apostasia. É um sopro de Deus sobre o seu povo para despertá-lo para Ele mesmo. Eu não posso provocar avivamento. Ninguém pode. Mas nós podemos pedir para aquele que tão somente Ele pode avivar o nosso coração. Você quer ser avivado pelo poder do Espírito? Meus irmãos, há vários exemplos de avivamentos na Bíblia e na história. Um poderoso avivamento espiritual na Igreja de Cristo é necessidade fundamental desta hora. E é de fato a única coisa que vale a pena. Nós não sabemos o que é avivamento. Porque quando ele vier, a igreja não estará investindo energia na disciplina dos seus membros, mas estará empolgada em vê-los apaixonados por vidas, querendo ganhar gente para Jesus. Meus irmãos, e em vista dos tremendos aspectos envolvidos, tanto para uma igreja envergonhada, como para um mundo moribundo, todo coração fiel e esclarecido deve orar incessantemente a Deus, dia e noite, por um avivamento. Quando ele vier, uma nova profusão de intercessão missionária libertará a onipotência de Deus, perante a qual todos os obstáculos ruirão. O que eu li para vocês foi fruto de uma mensagem de um pastor, Robert Hall, em 1924. Parece que ele pregou ontem. Mas vamos ao texto bíblico. Estão comigo até aqui? Neemias e Esdras inicialmente formavam o mesmo livro. Tratam da volta dos cativos da Babilônia, depois de 70 anos de cativeiro. Essa volta se deu em 3 levas. A primeira liderada por Zorobabel, a segunda por Esdras e a terceira por Neemias. Neemias sentiu-se desafiado a vir liderar o povo de Deus na reconstrução dos muros da cidade, que estava destruída. O povo tinha esquecido a lei de Deus, cada um vivia para agradar o seu próprio coração, até que Deus começou a mover as coisas. O capítulo 8 nos fala do fato de que a lei foi descoberta.
e começaram a ler. E começaram a ler o que Deus havia feito no passado. E foram tomados de um grande quebrantamento. Diz o verso 9, diz o verso 8, capítulo 8. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a, explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Verso 9 do capítulo 8, então Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis. Sabe por quê? Porque quando o povo começou a ouvir a palavra de Deus, diz a Bíblia, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Ou seja, Deus começou a agir de uma tal maneira que houve um quebrantamento coletivo, houve um choro coletivo, o ruído do gemido, do clamor daquele povo se fez ouvir de forma tão intensa, até que disseram: esse dia é dia de alegria, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Verso 10. E aí nós temos no capítulo 9, então, nesses 4 versículos, as marcas de um verdadeiro avivamento. Há pessoas que entendem que uma igreja avivada é a igreja onde há muito barulho, e rotulam de não avivada a igreja que não tem barulho. É verdade que nós devemos ser mais fervorosos, mas não é isso que define avivamento. Aliás, pessoalmente, eu estou crendo que muitos crentes já estão cansando dos barulhos, cansando dos gritos, dos rodopios, dos calafrios e de tudo mais agregado a essa questão. Porque chega um momento que a pessoa quer conteúdo. Chega um momento em que ela quer lastro para a sua fé. E percebe que isso não dá lastro. Portanto, irmãos, não é o ruído que faz o avivamento e não é ruído que diz que há um avivamento. Eu quero ler no texto sagrado, extrair dele 4 sinais que estão presentes em todos os avivamentos bíblicos e históricos. Todos os avivamentos que já aconteceram na Bíblia e que aconteceram ao longo da história, nós encontramos um ou todos os elementos presentes aqui. Por exemplo, o avivamento que aconteceu no século XVIII, na Europa, você já me ouviu falar sobre ele? Quando, movidos por perseguição religiosa, vários crentes calvinistas, arminianos, tiveram de sair da sua pátria e foram acolhidos nas terras de um conde chamado Zinzendorf, Ludwig von Zinzendorf, que os acolheu mais ou menos uns 300 calvinistas, arminianos, e eles estavam ali, construíram uma vila para eles, estavam ali morando, mas você sabe, né? Quando o crente está junto, daqui a pouco vai dar problema. E os arminianos iam para frente do templo dos calvinistas, dizer: vocês são calvinistas e não vão para o céu. Os calvinistas, por sua vez, rebatiam: mas vocês não creem na soberania de Deus e também não vão para o céu. E gerou ali um conflito, uma briga, até que o conde precisou intervir, trazendo harmonia. E dessa intervenção, os grupos se desarmaram e começaram a orar, construíram uma torre de oração. E começaram orando um dia, depois 2 dias, depois 1 mês, depois 1 ano,
depois 5 anos, depois 10 anos. E se você ler acerca da mais longa reunião de oração da história, você vai se deparar com aquele movimento iniciado pelos chamados irmãos morávios, uma reunião de oração que durou 100 anos. Foi o maior impulsionador missionário. Você sabia disso? Quantos daqueles jovens que se converteram e que tiveram experiências com o Senhor, decidiu ir para lugares inóspitos. Alguns deles aceitavam serem vendidos como escravos apenas para poderem evangelizar os escravos. Alguns aceitavam ir para lugares muito frios para evangelizar aqueles que ali estavam. Sabe por quê? Porque avivamento bíblico impulsiona para a obra missionária. Compreende isso? Vamos ao texto então, irmãos meus. Estão comigo até aqui, lá na galeria? Estão me acompanhando? Quero extrair do texto 4 sinais. Você que está me ouvindo em casa, receba essa palavra, clame a Deus por um avivamento. Eu quero extrair aqui quatro sinais, 4 marcas presentes em um avivamento bíblico. Primeiro, confissão de pecado. No verso 2, diz assim: os da linhagem de Israel apartaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. O avivamento nos faz sensíveis ao pecado. O avivamento, que é, na verdade, essa percepção da santidade de Deus, que nos faz conscientes da nossa pecaminosidade. Avivamento gera essa consciência de pecado. Eu sou um pecador e eu preciso confessar. Eu preciso me livrar disso. Eu preciso ser alguém diferente. Há um autor escreveu um livro intitulado Crise de Integridade. E olha que coisa interessante ele disse nesse livro. Ele disse assim: durante 19 séculos a igreja vem dizendo ao mundo que reconheça os seus pecados, arrependa-se e creia no Evangelho. Hoje, no crepúsculo do século 20, o mundo diz à igreja que enfrente seus pecados, arrependa-se e comece a ser a verdadeira igreja desse Evangelho. Tem de começar pelo altar, pela casa de Deus. No nosso coração. Meus irmãos, que tolo engano imaginar seu coração cheio de ódio contra o outro, você não vai para o mesmo céu que eu vou. Porque eu leio na minha Bíblia: Senhor, quem entrará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Mas quantas vezes a gente convive com isso como se normal fosse? Quando eu tenho consciência do meu pecado. Aquilo que aconteceu com Isaías no capítulo 6. Ele tem uma visão extraordinária de Deus. Ele disse assim: ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros. Depois ele dizia: eu habito no meio de um povo de impuros lábios.
primeiro é ver o nosso estado de pecaminosidade. Você guardou o que é que Billy Graham disse? Que avivamento ressalta a santidade de Deus. Eu não sei você, mas quando eu cantava esse louvor, não haverá choro ali. Eu fechei meus olhos, eu me emocionei, eu chorei, porque eu pensei, eu vou ver o meu Salvador, eu vou ver nas suas mãos as cicatrizes que Ele recebeu por causa dos meus pecados, eu vou ver as cicatrizes na sua fronte, por causa dos meus pecados. Isso gerou em mim um constrangimento tão grande, tão grande. Então, avivamento começa com confissão. Semana passada eu vivi uma experiência muito linda. Não vou citar nomes, mas eu penso que pode edificar. Olha que coisa linda. Eu fui procurado por uma pessoa. Veio aqui no gabinete conversar comigo. Evidentemente que eu não vou relatar para você o teor da confissão, mas o que aconteceu vai edificar. E aquela irmã muito querida, não é membro da nossa igreja, chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou aqui para lhe pedir perdão para uma situação que aconteceu há mais ou menos uns 25 anos atrás. Eu estou aqui para lhe pedir perdão. Quando eu olhei para aquela irmã, você sabe qual foi a minha palavra? Eu disse assim: minha irmã, isso é Evangelho de Jesus. O resto é resto. Eu estou aqui para pedir perdão. Eu nem me lembrava mais da situação. E uma coisa linda que ela disse: o Espírito Santo de Deus vem me incomodando. Que o Espírito Santo de Deus me incomode. Que o Espírito Santo de Deus tire o seu sossego. Ei, você está dizendo amém? Vou repetir. Que os Não vou falar não, porque você vai sair daqui sentindo amaldiçoado. Veio pedir perdão, irmãos. Sabe o que é isso? Evangelho. Evangelho. A minha Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, está lá no texto, venha comigo. Esse texto eu não coloquei no esboço, mas ele está vindo agora e é palavra e eu vou ler. Hebreus 12, verso 14 e 15. O escritor está dizendo: segui a paz com todos e a santificação. Olha só, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, Senhor, eu canto no coro, eu canto no louvor. Eu falei, nada disso. Prossegue o autor dizendo: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Você sabe o que é que a raiz de amargura faz? Adoece a pessoa por dentro. A faz um contaminador potencial. A pessoa amargurada, ela compartilha a sua amargura com o outro, porque é um mecanismo que todos nós temos, é a tentação e tendência de levar os outros a verem a pessoa objeto da nossa amargura com a nossa lente, com os nossos óculos. Por isso o autor diz, cuidado. Então o primeiro sinal de avivamento é, irmãos, confissão de pecado. Amém? Estão me acompanhando? Segundo lugar, retorno à palavra de Deus. No verso 3,
levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus 1/4 do dia. Eu acredito, como já disse anteriormente, que está chegando o tempo em que aqueles que desejam ter uma fé consistente buscarão as igrejas que ensinam a palavra, seja tradicional, seja pentecostal, porque cansa barulho sem conteúdo. As pessoas cansam de mensagens secas, de púlpitos vazios, de liturgias mortas. Não há avivamento verdadeiro que não seja originado e mantido num retorno à palavra de Deus. Meus irmãos, esta talvez seja a geração mais rasa de Bíblia. Talvez seja a geração mais superficial no que respeita a conhecimento bíblico. Terceiro lugar, terceira marca de um avivamento ao longo da história e na Bíblia, está aqui, no verso 3, a última parte do texto. E adoraram ao Senhor seu Deus. Avivamento gera adoração. E o que é adoração? A palavra que aparece traduzida aqui como adoração é prostrar-se, especialmente por reflexo em homenagem à realeza, ao Deus, curvar-se, agachar-se, cair, implorar humildemente, reverenciar, fazer inclinar-se, adorar, são todas expressões que definem a ideia de adorar. Quem adora se prostra porque tem uma compreensão clara de quem é a pessoa ou diante de quem nós estamos nos prostrando. Se adorar. Adorar não é necessariamente cantar. Cantar é uma forma de adorar. Na verdade, o desafio da Bíblia é de que nós temos uma vida de adoração. Você pode adorar no ministério de surdos, que faz um trabalho extraordinário. Ontem fizemos um casamento aqui de 2 surdos, foi lindo demais, emocionante. Nós podemos adorar através do pessoal da introdução, é de quem se curva, de quem reconhece quem é Deus. Por isso, irmãos, que não dá para fazer de qualquer maneira. Então, avivamento gera consciência de adoração. Amém? E em último lugar, avivamento gera uma redescoberta do poder do clamor. Está aí no versículo de número 4, a última parte do versículo, depois de serem citados vários nomes, os quais clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E se você ler a partir do versículo 6, até o final do capítulo, haverá de concluir que todo este capítulo forma o conteúdo da oração. Redescoberta do poder da oração. A principal marca dos homens que Deus usou para um avivamento foi a oração. E eu vou citar 2 nomes, já finalizando. Primeiro, David Brainerd. Foi missionário entre os índios americanos, século XVIII. E ele queria evangelizar os índios, mas não tinha quem o interpretasse. Ele se lançou em oração. Deus usou um bêbado para interpretá-lo. O avivamento do século XIX deve-se às suas orações mais do que a qualquer outra coisa.
E o segundo personagem que quero citar, Charles Finney. Vale a pena ler sobre esses homens. Jonathan Edwards, Charles Finney, Dwight Moody, John Wesley. Charles Finney foi um instrumento poderoso do Senhor no século XIX nos Estados Unidos. Deus o chamou da advocacia para a pregação. E você sabe qual era o segredo da vida de Charles Finney? Era a sua vida de oração. O avivamento põe o povo de joelhos para orar. O avivamento tira do nosso vocabulário a expressão impossível, porque aprendemos que para Deus, percebe? Em busca do avivamento perdido. Na verdade, eu pensei esse tema baseado naquele filme do Harrison Ford, Em Busca da Arca Perdida. E alguém que ouviu no primeiro culto me corrigiu. Não é em busca, é caçadores da Arca Perdida. Fiquei pensando, ele caçava pela Arca Perdida, e a gente precisa caçar por um avivamento. E que ele venha. E que ele venha. E que ele venha. E que ele venha. Amém. Glória a Deus. Nós vamos celebrar a ceia neste momento. E após a ceia, se você desejar me acompanhar até o momento ali, 5, 10 minutos, para simbolismo da derrubada do muro. Vamos ficar em pé. Que louvor lindo esse, hein, que vocês cantaram. Aliás, hoje está muito lindo, viu? Que louvor lindo, né? Vamos orar primeiro. Vamos consagrar a Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio podermos participar da ceia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de lembrarmos aqui o que Jesus fez na cruz do Calvário. E nessa hora, a nossa oração é de que o Senhor traga um avivamento sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Pai, nosso país precisa de Jesus. Tem misericórdia, Deus, desta nação brasileira. E que nós sejamos instrumentos para que um avivamento seja deflagrado, desencadeado em nossa cidade. Eu oro para que o Teu Espírito venha gerar um santo incômodo nos nossos corações. Eu oro assim, Pai, consagrando a Ti os elementos da ceia, em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos todos nós. Para facilitar, você pode e deve virar o seu cálice. Quantos aqui foram abençoados no culto dessa manhã? Amém. Vamos encerrar o culto orando aqui pela vida do Nivaldo, está internado na Santa Casa. A irmã Lourdes que pede oração por ele. Parece que aceitou a Cristo, não é isso, irmã? Vamos orar finalizando o culto. Você não precisa sair correndo, pode pegar o seu almoço agora, ou pode pegar depois, não precisa de atropelo.
Ok? Irmãos, os pais pegando seus filhos antes do almoço, para que as tias não fiquem presas lá, que querem também participar. Amém? Será que a gente pode cantar esse louvor mais uma vez? Podemos, irmão? Vamos cantá-lo mais uma vez, depois eu oro encerrando o culto e a gente marcha para o momento no muro. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro nunca mais, tristeza e dor.